Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Maria, especificamente a maternidade divina e espiritual dela. Vou começar falando sobre a maternidade divina de Maria. Para a gente entender a maternidade divina dela, precisamos falar primeiro sobre Jesus, a pessoa de Jesus e a união hipostática. Todos nós sabemos que Jesus tem a sua natureza divina, que é eterna, ou seja, sempre existiu, e a natureza humana, que se mostrou quando Cristo foi concebido no seio de Maria. A união dessas duas naturezas formam a pessoa de Jesus Cristo. Uma união que significa que Deus é homem e o homem é Deus na pessoa de Jesus. Mas as naturezas desta união não se misturam. Podemos resumir a união hipostática com a seguinte frase: o Verbo foi gerado sem mãe pelo Pai e sem pai pela mãe. E a própria Bíblia afirma isso. Ela diz: o Verbo se fez carne, ou seja, aquele que era Deus no princípio se fez homem. E ela também diz: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E por fim, mataste o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. Até aqui a gente pode comprovar que Deus se fez homem, morreu e ressuscitou. Agora entenda o raciocínio. Como Maria era verdadeiramente a mãe de Jesus, e como Jesus era verdadeiramente Deus desde o primeiro momento de sua concepção no seio de Maria, Maria é verdadeiramente a mãe de Deus. É claro que Maria não pode ter gerado Deus na eternidade. Maria não é mãe do Verbo de Deus quanto à sua origem divina, procedente e gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Ela é mãe do Filho de Deus encarnado no tempo. É mãe do Filho de Deus feito homem. Cristo tem duas naturezas, mas uma só pessoa, a do Filho de Deus. Dizer que a Virgem Maria foi só a mãe de Jesus, mas não a mãe de Deus, é atribuir duas pessoas a Cristo. Isto é, a pessoa que possui a natureza humana e a pessoa que possui a natureza divina. E isto é uma heresia, pois Deus é uno e trino. Não foi só Jesus com sua natureza humana que morreu na cruz, pois se fosse, o sacrifício de Cristo seria em vão. Foi a pessoa de Cristo que morreu na cruz, ou seja, Deus. Porém, esse mesmo Deus que morreu na cruz, nasceu do seio de Maria e também ressuscitou. De onde me vem esta honra de ver a mim, a mãe de meu Senhor? Lucas capítulo 1, versículo 43. O Senhor é Deus. Jesus é puro, sem pecado algum. Além de possuir a natureza divina, porque Cristo é Deus, Cristo possui a natureza humana, mas não herdou o pecado, a culpa do pecado. Pois Maria não herdou o pecado original de Adão. E a maior prova disso está em Jó, capítulo 14, versículo 4, que diz: quem fará o puro do impuro? Ninguém. Maria em toda a sua vida terrena sempre foi submissa a Deus, porque ela é santa e pura, diferente de nós, pecadores, que somos submissos ao pecado. Maria não é santa pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Maria não é uma mulher qualquer, Maria é a nova Eva, a portadora de Deus. Para finalizar esse assunto da maternidade divina, vou citar aqui frases de alguns autores da patrística. Santo Inácio de Antioquia, que conheceu João e Paulo e morreu no ano de 110, escreveu: a verdade é que o nosso Deus, Jesus, o ungido,
foi concebido de Maria, segundo a economia divina. Nasceu da estirpe de Davi, mas também do Espírito Santo. Santo Irineu, discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de João, dizia: a Virgem Maria, sendo obediente à sua palavra, recebeu do anjo a boa nova de que ela daria à luz Deus. Por fim, Santo Agostinho diz: a verdade nasceu da terra, e a justiça inclinou-se do céu. Cristo nasceu da mulher, a verdade nasceu da terra, o Filho de Deus procedeu da carne. E o que é a verdade? O Filho de Deus. E o que é a terra? A carne. Procura de onde nasceu Cristo e verás que a verdade nasceu da terra. Mas a verdade que nasceu da terra existia antes da terra, e por ela foram feitos o céu e a terra. Mas para que a justiça olhasse do céu, isto é, para que os homens se justificassem pela graça divina, a verdade nasceu da Virgem Maria. Agora que eu pude esclarecer um pouco sobre a maternidade divina de Maria, eu vou esclarecer a maternidade espiritual. Jesus, na cruz, no Evangelho de João, nos mostra que Maria é mãe de todos nós. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. E para complementar, vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia bíblica. Deus afirma uma inimizade entre a descendência da serpente e a da mulher. Sabemos que a serpente é Satanás, como diz no livro de Apocalipse. Logo, podemos afirmar que a descendência de Satanás é o mal, é o pecado. E se há o mal de um lado, há o bem do outro. Então podemos concluir que a descendência da mulher, e a mulher obviamente, é o bem, e o contrário do pecado, ou seja, a salvação. E sabemos que Cristo é a salvação. Então a mulher de Gênesis é Maria, e sua descendência é Cristo. O versículo termina assim: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar, desde tempos antigos, tempos bíblicos, representa o ponto fraco. Qual é o ponto fraco de uma mãe? O próprio filho. Uma mãe faria de tudo para salvar seu filho, se ele estivesse correndo qualquer risco. A serpente irá ferir o calcanhar de Maria, ou seja, Cristo, mas terá sua cabeça esmagada pela mulher. Morrerá, pois a descendência da serpente é o pecado, mas a descendência da mulher é a remissão dos pecados, é a salvação eterna. A Virgem Mãe de Deus é a porta do céu. É porta do céu porque foi por essa porta que Deus desceu até nós. Portanto, para ir até Deus, é preciso passar por essa mesma porta. Por Maria, Cristo veio ao mundo, e só por Maria se vai do mundo até Cristo, no céu. Um feliz ano novo a todos, fiquem com Deus.